Olá, está no ar o Box Arquitetura. Uma expedição batizada de Atacama 2018-2019 foi uma experiência especial vivida pelas arquitetas Karen Haas e Cristina Langer. E hoje elas estão aqui com a gente no estúdio para compartilhar com a gente essa viagem de moto, contar para a gente essas descobertas e as suas perspectivas sobre a arquitetura desses lugares. Bem-vindas, gurias, Cristina Langer, Karen Haas, minhas convidadas de hoje, então. Eu vou apresentar as minhas convidadas. A Karen Haas é arquiteta e urbanista, é pós-graduada em paisagismo e meio ambiente e tem mestrado em planejamento urbano e regional. E a Cristina Langer, arquiteta e urbanista, pós-graduada em arquitetura comercial. Gurias, que aventura então, hein? Essa paixão pela moto é algo novo na vida de vocês? É relativamente novo, assim, começou em 2010, na verdade, o mundo do motociclismo é muito masculino, né? Começou pelo meu marido, que resolveu voltar a andar de moto, ele sempre andou quando jovem, e resolveu começar a viajar de moto e me convidou para a aventura. Eu tinha muito medo, não queria, definitivamente eu não queria, mas depois que eu sentei na moto eu nunca mais saí. E as viagens começaram e o motociclismo trouxe um grupo grande de amigos. E numa dessas idas e vindas de moto, eu descobri que a minha querida ex-colega de faculdade também estava entrando nesse mundo, através também do marido, está começando esse mundo. E eu fiz um convite no Facebook que ela participasse do nosso grupo e começasse a andar de moto e as viagens começaram. E contigo, Karen? Então, eu na verdade comecei a andar de moto muito lá atrás, antes, né, de conhecer a Cristina e mesmo o meu marido, quando a gente começou a namorar. Mas foi lá quando eu era guria com os meus irmãos, né, eles tinham moto e com um dos meus irmãos eu acabei aprendendo a andar, né. Então eu tinha, uma época eu treinava vôlei no colégio e era perto, eu pegava a moto, ia até o colégio, treinava vôlei, voltava, cheguei a cair tombos de moto, né, mas ficou por ali. Depois, mais tarde, meu marido, que gostava de andar, na época de namorado, ele fazia enduros e tudo mais, a gente chegou a andar há alguns anos, né? Vieram os filhos, né, compromissos, aí acaba parando, largando, né, o esporte. Mas agora, como a Cris disse, a gente se reencontrou, né, com as motos, com o motociclismo, com os grupos, né, e estamos nessa agora de viajar e curtir, enfim. Que legal. E como é que foi essa ideia de aliar a arquitetura ao motociclismo? O fato de ter duas arquitetas no grupo motivou bastante. Tanto o marido da Karen quanto o meu também gostam muito de arquitetura, né, apreciam. E a gente tentou unir o útil ao agradável e a gente começou a botar dentro dos roteiros viáveis de motociclismo na América Latina, a arquitetura. Então, uniu o útil ao agradável e isso ajudou a montar os roteiros. E essa expedição, então, especificamente, que foi em 2018, 2019, né? Conta pra gente como é que foi a escolha, então, desse roteiro. A gente sabia qual era o melhor trajeto em termos de estradas, né, de quilometragem, para chegar até o Atacama e até o Pacífico, que a gente iria a Iquique e Antofagasta. Então, dentro disso, a gente foi pesquisando quais eram as cidades mais importantes e que teriam, digamos, um acervo arquitetônico interessante, né? E a gente foi montando. A gente faz muitos meses de reuniões antes, né, marcando todo o roteiro e o que tinha de interessante de ver. Normalmente os homens veem essa parte da estrada, o melhor acesso, e nós duas aqui ficamos na pesquisa arquitetônica, né? O que tem de interessante para ver, quais são os parques nacionais para visitar, a parte de urbanismo, paisagismo, e é assim que a gente organiza as viagens. Então, o que define basicamente é a arquitetura.
que define o roteiro. E a paisagem natural E a também. paisagem natural. E quais foram as principais cidades que vocês passaram nessa última viagem? A gente começou, na verdade, saindo então de Porto Alegre, né, indo direto até São Tomé, né, já na Argentina. E por ali a gente pernoitou, então, porque viagens de moto é um pouco diferente de viagens de carro. A gente realmente precisa chegar num destino, descansar para estar bem no outro dia, né, e seguir a viagem. Aí depois de São Tomé, que daí esses primeiros dias são dias que a gente toca bastante, faz bastante quilometragem, assim, para render a viagem, poder chegar, né? Então depois curtir mais tempo, né, em cada destino principal. A gente foi até Avaí, Terai, né? Avaí. Que é uma cidadezinha também onde a gente pernoitou, até chegar então em Tucumã, né? Que já na parte mais norte da Argentina, que são destinos, na verdade, que não são tão conhecidos assim, né? Isso que eu São achei bem legal. cidades grandes, né, Cris? E que são difíceis, dificilmente um turista vai pegar um avião para ir a Tucumã. Apesar de ser uma cidade extremamente importante, né? São na Miguel de cultura, Tucumã. Na cultura argentina, mas são destinos que a pessoa, ou porque viajou de carro, ou no caso a moto, e tem uma arquitetura assim belíssima. A gente ficou encantada com Tucumã. A gente até não tinha muito conhecimento, na do que teria verdade, lá. eu acho que também tem muito isso, a surpresa, né, de tu chegar em destinos que tu não conhece tanto e se deparar com centros históricos, assim, super conservados e valorizados, né, a gente se Exatamente. impressionou com a questão da iluminação. Preservação, né? iluminação, a parte urbana, a Karen ficou impressionada com o lado do urbanismo, né, paisagismo também. Exato, então isso é legal. Aí depois de São Miguel de Tucumã, a gente foi até Cafayate, né? Que é uma cidade de vinícolas entre Tucumã e Salta. A Mendoza, assim, mesmo estilo de Mesmo Mendoza. estilo. E o legal lá, assim, claro, já pela paisagem natural, que é um clima super seco, né? Mais árido. E a questão das vinícolas ali que chama a atenção, né? Então, se a gente vai falar um pouquinho de cidades, né, a Argentina é muito cidades em grelha, né, onde então a ideia da praça central, a Plaza Maior, né, uma coisa que é evidente, assim, que participa muito, né, da vida, enfim, social ali da cidade, né, Muito da arquitetura espanhola. E se percebe bem esse urbanismo, né? Se percebe. Bem marcante. Então, se Tucumã é um centro maior, uma cidade de 500 e poucos mil habitantes, né? Cafayate é uma cidade bem menor, bem mais horizontal, né? Onde então a arquitetura das vinícolas é que vai chamar atenção, né, Cris? Que tem um lado bem turístico, né, dessas vinícolas. Mas são cidades assim muito bonitas, muito interessantes e realmente muitas surpresas no caminho. As próprias vinícolas, né, foram surpreendentes, assim, a qualidade, profissionalismo, a arquitetura das vinícolas. E essas vinícolas vocês já tinham visto nos estudos de vocês ou foi também uma uma ou duas descoberta? que a gente já tinha pesquisado e o resto foi surpresa Foi mesmo. surpresa também, né? Porque o bacana quando a gente viaja é justamente estudar, né? Porque depois a gente volta e diz, não acredito que eu perdi aquele lugar. Exatamente, por isso que a gente tem que pesquisar antes, porque como a viagem é muito corrida, porque são muitos quilômetros em cima da moto, né? Então, se a gente não pesquisar, tu não aprecia e não consegue ver tudo. Sim, não aproveita também. E tem, assim, essa questão de ser também um destino de turismo que a gente vê pessoas do mundo inteiro, né? E, às vezes a gente pensa, a Argentina é Buenos Aires, são, sei lá, Bariloche, né? Que, enfim, são destinos mais conhecidos, mas ali para o norte tem uma paisagem muito legal também. E entre Cafayate e Salta tem ali o Anfiteatro, tem a Garganta do Diabo, né? Que são formações rochosas, que daí é bem paisagem mesmo, né? Mas que tem toda uma acústica. Bom, a gente ficou impressionada, assim, dava para arrepiar. Florestas de cactos, assim. E a parte paisagística, a parte de natureza é tão diversa e tão diferente da nossa, porque a gente está acostumado com aquela Argentina muito urbana, né, de Buenos Aires, e a parte de Bariloche, aquela coisa meio suíça, meio sul do Brasil, mas o norte da Argentina é México, sei lá, tem uma paisagem assim, desértica.
É muito interessante, é muito diferente do que a gente espera. Voltando à Garganta del Diabo ali, eu queria que vocês contassem aquela experiência que vocês tiveram. Era um artista tocando flauta, é isso? Exatamente. A gente estacionou a moto na estrada e a gente só vê a fenda da rocha, né? Uma montanha enorme. Nós acessamos, assim, quando a gente entrou, tinha uma acústica, um som, uma coisa maravilhosa, uma flauta que a gente não identificava de onde. A gente ficou assim, olhando para o céu e os pássaros passando. É impressionante. Eu custei a ver que tinha um músico tocando, né? A Karen também. Sim, porque tu escuta aquele som, é uma amplificação, né, que tu não imagina, assim, que é um carinha que está tocando uma flautinha ali no cantinho. Aquilo parecia que tinha caixas de som por ali, né? Parecia uma coisa divina, assim. Na verdade, Ai, que esse lindo. local é o Eu Anfiteatro, né, que a Garganta do Diabo também é uma formação rochosa, mas não é a questão acústica. A acústica é o Eu Anfiteatro, esse, que é muito, muito lindo. Então, assim, tu entra, é um grande recinto, né, com aquelas paredes, enfim, todas em rocha, e lá em cima é o céu, né, e as apachetas, que são aquelas empilhamentos de pedra, né, que é um costume, vamos dizer assim, não sei se é cultural, místico deles, mas enfim, tem lá uma mensagem, né, que passa. Todo o chão era cheio daquelas apachetas, né? Então, realmente, é um lugar bem místico, mágico, assim, bem até mágico. para quem Não é muito ligado não a é muito isso. ligado, fica assim, impressionado. Ai, que Dá linda. mexe Com a gente. bastante. Bom, a gente vai fazer uma pausa rapidinha para os nossos apoiadores e a gente volta em seguidinho.